Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, professor Gesso, trazendo até você uma playlist. Vamos iniciar hoje sobre o capítulo 1 do livro de Gênesis, e seus mistérios e seus objetivos políticos, geopolíticos, teológicos, religiosos, para interagir, para influenciar o público leitor de quando essa narrativa foi escrita. Quando que Gênesis capítulo 1 foi escrito? Ele é uma cosmogonia monárquica, escrita pelos escribas de Zorobabel, no século VI, para a inauguração da criação de Judá e Jerusalém, que havia sido destruída pela Babilônia. Porque quando Deus começa a criar a terra, ela já estava sem forma e vazia. Vamos ler o versículo. No princípio criou Deus Elohim os céus e a terra. Essa é a versão que está no português. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Quando nós olhamos para esse texto, querido, a tradução clássica, Deus criou no princípio céus e terra, ela é uma tradução errada, tendenciosa para levar as pessoas a crer que Deus está criando todo o planeta, e isto é impossível dentro da Bíblia hebraica. O correto mais provável seria no princípio do criar Deus os céus e a terra, ou no princípio do criou Deus os céus e a terra. Ou de forma mais desenvolvida dentro do nosso português, seria quando Elohim começou a criar os céus e a terra. Para a maioria das Bíblias, essa é uma oração principal, mas a mais correta seria crer que esta oração, dentro do hebraico, ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida. Logo, ela nem sequer deveria terminar com um ponto, mas com uma vírgula. Gênesis já começa intrigante desde a sua primeira palavra. Bereshit bara Elohim. Há duas possibilidades de tradução para Bereshit. Em um princípio, ou no princípio de, ou no princípio do criar Deus. Tá? Porque para que pudesse significar no princípio, como nossa Bíblia portuguesa, ela quer nos iludir e nos enganar, ela teria que estar escrito não Bereshit, mas Bareshit, que seria no princípio. Porque quando você vai ler o livro de Bamidbar, que é o livro de Números, quando começa diz no deserto, Bamidbar, no deserto. Então, a preposição teria que ser ba e não b. Tá? Esse é um problema. Há duas hipóteses, às vezes, comuns, tá? Sobre essas tradicionais interpretações. E uma das leituras mais tradicionais é de que o texto esteja no estado absoluto, ou seja, em um princípio, se referindo a esta criação, ou que tenha havido outras, ou seja, se é em um princípio, poderia ter outros princípios. E esse é o princípio da cosmologia em todo o crescente fé. Destrói, recria, destrói, recria, destrói, recria, ou seja, que seria uma criação cíclica. E existe o relato do objeto. Para quem aceita a hipótese do estado construto, como Ebes Esdra, por exemplo, resta uma dúvida. Qual objeto no princípio? Porque tem que ter um objeto, no princípio de. Então, no princípio do criar Elohim, céus e terra, o que aconteceu? A terra estava o quê? Desolada e deserta, não é? Quando nós olhamos, querido, para outras referências que falam sobre Bereshit, quando queremos entender uma palavra, nós temos que pegar essa mesma palavra sendo traduzida em outro contexto dentro da Bíblia. E olha como o tradutor, ele traduz em outros locais da Bíblia, diferente de como ele traduziu no capítulo 1 de Gênesis. Por quê? Por causa da tendenciosidade, de querer levar você a crer que é a criação do planeta, do cosmos, do universo, e não a criação de Judá e Jerusalém. Veja o que diz em Jeremias 26:1. No princípio do reinado de Joaquim, Bereshit me mamelechuk Yohayakim, ou seja, Bereshit. Então, no princípio do reinado, tem que ter o objeto do reinado. Tá? Nós podemos olhar também em Jeremias 28:1, que fala: e sucedeu o mesmo no princípio do reinado de Zedequia. Vayeri bashana hachi bereshit mamelechet tzedekah
Sidequiá ou, né, Zedequias. Então, Bereshit Mamelehet, ou seja, no princípio do reinado. Então, a mesma palavra está no princípio do. Então, lá em Gênesis capítulo tem que ser no princípio do criar ou do criou Deus. Não tem como sair dessa, tá? E os tradutores sabem que, com a preposição, o caso é construído, como vemos na Bíblia, mas as traduções insistem em traduzir errado, porque elas querem que você creia que é uma cosmogonia de todo o planeta Terra. Em Gênesis 2:3, ou seja, no outro capítulo, o escritor já traduz, querido, princípio, Bereshit, de forma correta, mas no capítulo 1 ele traduz de forma errada. É só você observar. Em Gênesis 2:3 diz: Veyom asot Adonai Elohim eretzes ve-shamayim, ou seja, no dia do fazer o Senhor Deus o céu e a terra, ou a terra e os céus. Veja a estrutura, é a mesma do Gênesis, capítulo 1, no princípio do fazer o Senhor Deus. Nas duas narrativas do Gênesis, a cláusula é temporal, no princípio do fazer e no princípio do criar Deus. Vamos agora para um argumento cultural muito importante, que a maioria das traduções que você lê em Gênesis, principalmente da portuguesa, estão erradas. Israel está cercado por vários povos que também possuem suas narrativas de criação cosmogônicas. Em todas as narrativas de criação em torno do Mediterrâneo e em todo o crescente fértil, o começo é uma cláusula temporal. Veja, por exemplo, o famoso Enuma Elish e no mito de Baal. Ou seja, o padrão das cosmogonias antigas, seus inícios são com causas temporais. Então, nós vimos que Ereshit na Bíblia, sozinho, sem preposição, sem exceção, é traduzido já no construto e exige a tradução no princípio de ou no princípio do criar. E vimos que Bereshit, com a preposição, obrigatoriamente precisa estar no princípio do criar ou do criou Deus. Isso significa que no final desta narrativa devia estar uma vírgula e não um ponto, porque quando Deus começar a criar a terra, estava numa situação curiosa. Ela era um deserto, uma desolação, porque ela era um deserto e uma desolação, porque havia trevas sobre a face do abismo e um vento de Deus soprava violentamente sobre as águas, não pairava como se o Espírito Santo estivesse surfando sobre as águas, porque ali o verbo está no tronco piel e numa voz intensiva, ou seja, um vento soprava violentamente sobre as faces dos abismos como uma grande tempestade. E esses versos que eu vou ler agora vai revelar para você, dentro do hebraico, a circunstância da terra de Judá quando Deus vai começar esta criação. Porque em Isaías 18 fala sobre a criação de Jerusalém. E a tradução portuguesa, ela tenta nos iludir, nos enganar, trazendo uma tradução que venha fazer com que você não enxergue o que o texto está dizendo, que é a criação de Judá e Jerusalém. Que diz em Isaías: mas vós folgareis e exultarei perpetuamente em que eu crio, porque eis que eu crio. Aqui em português está para Jerusalém, só que no hebraico não existe esse para Jerusalém. Diz assim: mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio, não tem para, é crio Jerusalém, alegria e para o seu povo gozo. Eu vou ler em hebraico para você entender. Que imit sisu, vegelu, Adayad, Asherani, Voré. Voré que vem de Bará, né? O Voré de criação. Kirhineni, Boré de novo, o Voré, e Jerusalém. Eis que eu crio Jerusalém. Gelaar, ve amar, massos. Ou seja, que haja alegria para o seu povo e gozo. Por que colocar esse para Jerusalém se não existe no texto? Para tentar iludir e desviar você do verdadeiro sentido. Por quê? Porque Gênesis 1 é uma narrativa cosmogônica de criação traditiva, mitológica, para a inauguração da criação de Judá e Jerusalém, que estava assolada, que estava deserta, destruída, abandonada, porque tinha sido destruída pelo Império Babilônico. E quando Deus diz haja luz, Deus prepara o ambiente
elevando, trazendo o seu grande ungido Ciro Grande para destruir a Babilônia e fazer com que Israel pudesse ser reconstruída dentro da tradição mítica literária da cosmogonia da criação de Judá e Jerusalém. Shalom Adonai, deixe seu curtir, deixe seu like, vai ser muito boa essa playlist. Que Deus abençoe a todos.